Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia, comigo, Mariana Leitão. E esta semana vou falar sobre algumas conclusões que eu retirei da semana passada, especialmente do que se passou durante a convenção do MEL. Portanto, a semana passada tivemos a terceira convenção do Movimento Europa e Liberdade, no fundo para debater a reconfiguração social, política e económica para as próximas décadas, e na sequência dessa convenção muito se tem falado sobre esta convenção ser uma tentativa de aproximar as direitas em Portugal, já que se antecipa que o PS irá continuar a governar o país caso não exista esta aliança à direita. O grande problema da nossa esfera política atual é que efetivamente o PSD se tem posicionado cada vez mais ao centro, com o seu líder Rui Rio a dizer inclusivamente no seu discurso no MEL que se o MEL fosse o Congresso das Direitas, ele nem sequer teria conseguido entrar, teria sido barrado, porque o PSD não é um partido de direita. Ou seja, este posicionamento coloca ideologicamente o PSD muito mais próximo do PS e, normalmente, quando os dois estão próximos e, portanto, defendem fundamentalmente as mesmas coisas, o PS ganha esta corrida. E deixem-me explicar melhor esta ideia. Apesar do PSD ter sido a casa de alguns liberais ao longo dos anos, estes foram sempre uma minoria e nunca tiveram espaço de manobra para fazer as reformas efetivamente necessárias. E isso foi até visível recentemente no mandato de Passos Coelho, em que havia essa identidade assumidamente liberal, mas na prática não conseguiram ir além de meia dúzia de reformas setoriais em áreas menos estruturais. E também no passado já assistimos a convergências à direita, até mesmo a governarem, em que os segmentos mais liberais acabam engolidos pela social-democracia. O que é que isto causa? Isto, no fundo, faz é que sejam sempre aplicadas as mesmas medidas do passado, que faz com que não haja qualquer tipo de reforma estruturante e, como tal, que não haja benefício nem para o país nem para as pessoas. E, portanto, na prática, o que temos assistido é a alternância de governação entre PS e PSD nos últimos 47 anos e, obviamente, com muito mais destaque para o PS, e o resultado final disto foi uma completa estagnação nos últimos 20 anos. Estamos na cauda da Europa e de lá não sairemos com a manutenção destas políticas pouco reformistas e assentes num Estado pesado, excessivamente burocratizado, altamente castrador da iniciativa privada e que, no fundo, é um Estado que está em todo o lado, mesmo onde não deve estar ou onde não faz falta. E de acordo com o atual panorama político de uma direita fracionada e com as sondagens dos últimos tempos, o PSD efetivamente só conseguirá voltar a ser governo em coligação. Por isso, das duas, uma. Ou faz um bloco central, com o PS, correndo o risco de vir a ser engolido pelo próprio PS, ou apresenta-se como uma efetiva alternativa. E, querendo o PSD uma convergência à direita, então tem de se assumir definitivamente como oposição e como alternativa ao Partido Socialista, defendendo para isso uma matriz mais liberal da economia que permita criar pontos de convergência, nomeadamente com uma visão verdadeiramente reformista da economia e do papel do Estado, para se distanciar e diferenciar do Partido Socialista. Mas a liderança de Rui Rio, além de todas estas debilidades, tem sido em si mesma um fracasso, pois não tem ideias próprias, anuncia várias vezes a necessidade de fazer reformas, mas nunca apresenta medidas concretas e objetivas, e fica a questão: o que faria de diferente o PSD se fosse governo? Na verdade, não sabemos. Apenas sabemos que, enquanto oposição, pouco ou nada faz e, em muitas circunstâncias, até favorece António Costa e o seu governo em coisas que eu considero completamente estapafúrdias, como foi o caso dos debates quinzenais. E Rui Rio vai ainda mais longe. Insiste que o país precisa de reformas estruturais, sem nunca dizer efetivamente que medidas é que ele considera adequadas, e que para essas reformas serem possíveis só se conseguirá com diálogo entre PS e PSD. Ora, eu concordo de facto que o país precisa de reformas estruturais. Agora, fazer depender isso do diálogo entre PS e PSD já não consigo concordar, porque, em bom rigor, ambos os partidos governaram o país, com especial destaque aqui para o PS, sem nunca fazerem as verdadeiras reformas necessárias, estando sempre muito mais virados para as respectivas máquinas partidárias do que propriamente para o país. E enquanto isto assim for,
o país está condenado à governação do PS, com a agravante dessa governação ser feita sem grande oposição pelo suposto maior partido da oposição, o PSD. Muito obrigada a todos e até para a semana.